com o intuito de celebrarmos mais um ano de existência dessa igreja. Uma igreja que tem, ao longo de 119 anos, mantido a fidelidade à proclamação do verdadeiro Evangelho. Ondas vêm e vão sobre a igreja do Senhor, sobre a face da terra. Inovações, coisas que surgem, heresias que tentam nos tirar do rumo, do norte, da direção. Mas a primeira igreja batista nessa cidade, ao longo desses 119 anos, tem se mantido fiel à palavra de Deus, fiel à pregação do verdadeiro Evangelho, fiel a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor dessa igreja. Essa igreja não tem senhores, não tem senhoras. Essa igreja só tem um Senhor, que é Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Nós estamos extremamente felizes. Felizes por cada rosto que podemos contemplar, com a alegria que eu contemplo no rosto de vocês, em estarmos aqui juntos, reunidos, participando dessa celebração. Felizes porque Deus está aqui nesse lugar. A sua graça enche o nosso coração de esperança. Felizes por estar vendo pessoas queridas e amadas, amigos, irmãos, pastores da nossa comunidade, diáconos dessa cidade que vieram prestigiar o trabalho. Eu quero agradecer a cada um de vocês, pastor Wilson, a missionária Cidália, a missionária Tida, Tiana, a esposa do pastor Elisângelo, o meu querido irmão Gigil. Para quem não conhece, é Gilberto, irmão Gilberto Neves, mas é porque ele é meu irmão e eu chamo ele de Gigil. E ele me chama de meu pastor. É um amigo que Deus tem me dado ao longo dos anos. Eu louvo a Deus por cada pessoa que saiu do seu lar, que deixou o conforto da sua casa para estar aqui conosco essa noite. Muitíssimo obrigado. Eu deixei de citar alguém por não ter percebido, não ter identificado você. Sinta-se abraçado e acolhido também neste lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E a minha alegria é ainda maior por estar hoje aqui recebendo um amigo querido, uma pessoa que Deus colocou na minha vida no começo da minha caminhada cristã. Lá em Curitiba, há 20 e tantos anos atrás, quando eu conheci Jesus, eu, juntamente com outros jovens da Igreja Batista, encontramos um jovem pastor. Agora ele está gordinho, está cevadinho, mas era magro, parecia debordar assim, de magro que era, grandão, cheio do Espírito Santo, que abriu as portas da sua casa para nos acolher com a palavra de Deus, com amizade, com carinho, com discipulado. Meus irmãos, isso fez uma diferença grande na minha vida. Esse grupo de jovens que andaram por lá, uns estão fora do Evangelho, lamentavelmente. Outros estão caminhando com Jesus. Mas eu estou aqui para testemunhar a importância e a relevância que esse trouxe tem na minha vida. E, consequentemente, também no meu ministério. Pastor Flávio é meu irmão, meu amigo, querido. E eu já há muito tempo pensava em trazê-lo aqui, mas a glória a Deus fosse agora. Filipenses, versículo número 1. Louvado seja Deus. Se não puder continuar sentados ou de pé, como se sentirem melhor. Amém? Que reverencie o Senhor nos seus corações. Se o costume da congregação é ficar de pé, então vamos ficar de pé. Se for sentados, irmãos, para que todos estejam na unidade, vamos nos colocar de pé. Amém? Filipenses capítulo 3, verso de número 1, diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos do Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Vou repetir mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos do Senhor. Não é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Eu peço que a congregação repita comigo essa pequena parte. Escrever
as mesmas coisas. Vamos tirar a palavra escrever e falar as mesmas coisas, que é o mesmo sentido. Falar as mesmas coisas. Podem sentar, meus irmãos. Amados irmãos, durante esses anos pregando as Escrituras Sagradas, buscando mudanças, então eu subia ao monte para orar, fazia vigílias, orações, parava os carros na beira da estrada, entrava numa mata, passava 3, 4 dias em vigílias, meses e anos em campanhas de jejum, tentando entender e fazer uma leitura do Evangelho. E eu, na congregação, tentava mudar as coisas, mudar as pessoas, mudar a cidade, e eu vi que era muito difícil. Eu tentava avivar a congregação, tentava trazer o fogo sobre a congregação, extremamente em uma visão pentecostal. Radicalismo, uma visão voltada para o avivamento. Então eu vi, depois de algum tempo, que mesmo eu estando cheio do Espírito Santo, isso não dependia da minha vida. Se Jesus Cristo passar com uma bandeja de brasa e jogar por cima de muitas pessoas, mesmo assim elas continuam rígidas e frias espiritualmente. Então eu passei a entender que a missão mais correta não era tentar mudar o mundo como eu tentava. E depois passei a tentar mudar a igreja. E depois eu passei a entender que a verdadeira mudança era mudar a mim mesmo. O grande psicólogo Carl Jung disse que difícil não é sair da estaca zero para ir até a lua. Difícil é sair do ponto zero para dentro de si mesmo. O secretário-geral das Nações Unidas na década de 60, Dog Ramaskovitz, ele dizia que os homens inventaram as naves espaciais para precrustar as imensidão do espaço sideral, se pudessem passar pelo cinturão de Van Allen ou pela bola da Celeste. Os homens inventaram e criaram um submarino subatômico para precrustar as plagas oceânicas, as fossas das Marianas e outras profundezas do oceano. Porém, ele disse que a viagem mais longa do ser humano é a viagem para dentro de si mesmo. E nós podemos nesta noite fazer uma leitura dessa conjuntura atual, dessa sociedade odierna que vivemos. Nós podemos fazer uma leitura de forma racional aqui nessa noite e sair daqui com um pensamento racional daquele cujo próprio Espírito Santo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A viagem mais longa para que o homem pode fazer é a viagem para dentro de si mesmo. Nós podemos fazer uma leitura de uma sociedade que a todo momento tenta provar que o outro é mais ladrão do que si mesmo. É como um homem que olha para o outro homem e diz: ele rouba R$100 e eu roubo apenas R$1, mas ele é o mesmo ladrão, mas ele se sente melhor que o outro, porque o outro rouba a quantidade de R$100 e ele rouba só R$1, como se isso fizesse ele se sentir melhor. Essa é a cartaz paranoica de uma sociedade que tenta provar que o outro é mais diabo do que si mesmo. Jesus nunca tirou a espada de Pedro, ele nunca tentou de forma nenhuma tentar passar na frente do Espírito Santo. O Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: quando você se converter, você converte aos seus irmãos. Ele continuava com uma espada, aquela espada ia ser preciso no processo. E naquele dia ele cortou com a espada a orelha de Malco. Ele passou a entender que aquela espada não faz muito efeito na vida dele. Nós precisamos entender que o reino de Deus não vem com aparências externas.
O reino de Deus está dentro de nós e é preciso ser descoberto. Hoje eu vim aqui falar sobre um evangelho que é a coisa mais terrível que existe. Se existe um lugar que vai destruir você e vai acabar com você, é o evangelho do Senhor Jesus. Ele vai jogar você dentro de uma máquina de triturar e vai destruir você por completo. Porque se a semente cair na terra e não morrer, não produz fruto. E você precisa entender a tônica da revelação da palavra de Deus. Ninguém aqui faz um bolo ou um pão jogando a semente de trigo em uma batedeira. É preciso moer a semente para que ela se transforme em pó, para dar liga e fazer tanto o pão como o bolo. A palavra de Deus não é uma literatura de Agatha Christie ou de Sidney Sheldon. Nós, nessa sociedade brasileira, fomos viciados à teledramaturgia e à telenovela. Somos viciados nos filmes hollywoodianos e num falso amor do romantismo. Aprendemos a amar as pessoas pelaquilo que ela pode nos dar. Uma sociedade que ama o outro porque tem um carro e se eu passar mal de madrugada posso ligar para ele e ele pode me levar até uma UPA. Amamos aquelas pessoas que têm mais carisma ou que têm uma aparência mais bela e que nós observamos e achamos ela bonita. Não amamos aquele irmão descalhado ou que tenha um CC ou que não tem aquela roupa. É como alguém que chega na festa que você faz com uma roupa barata e você comprou a melhor roupa, você comprou o Yves Saint Laurent, você comprou a melhor marca do melhor estilista. E alguém lá está com uma roupa bem barata e você diz, mas eu fiz uma festa aqui, está pesada. E você parou seu Fusca aqui quando todos param as suas Land Rover. A sociedade nos ensina a um amor de troca, a um amor de aparência. E hoje eu venho trazer, como o pastor Cícero Júnior tem lutado para trazer para os amados irmãos, a visão do Evangelho do Reino. Uma visão completamente diferente de uma religiosidade que mata através dos rituais e das cerimônias. E essa é a nossa missão. Quando o apóstolo Paulo olha para a igreja de Filipe, ele diz, eu não tenho mais nada de novo a trazer aqui. Eu não vim trazer aqui um combo. Como você vai comprar um carro e você diz assim, você quer o carro como? Você quer o carro completo, com ar-condicionado, fica mais caro? Ou você vai em umas franquias dessas de fast food e você diz, eu quero um combo completo. Eu não vim aqui trazer um combo, nem um evangelho, uma moda do dia. O que é que temos hoje? Nós temos hoje um bife acebolado, é a moda da casa. Um evangelho que vai se moldando para se encaixar aos titanes de uma sociedade. Eu venho falar para um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Você não estava aqui, nem eu, quando foi cavado as colunas dos alicerces dessa estrutura que nos protege da chuva e do vento. É o único papel que essa nave, que esse local pode fazer por nós. É cimento e pedra. Mas eu venho falar para pessoas de carne, de osso, pessoas que choram, que sentem dor. O amado irmão que está do seu lado, que tem boletos para pagar na segunda-feira. Pessoas que têm crises existenciais, que sofrem na sua vida conjugal. É esse evangelho que Jesus Cristo apresenta para Castro Alves. E você é o portador dessa semente, que a partir desse dia, venho eu profetizar que Deus tem um novo tempo para a cidade de Castro Alves. O pastor Cícero Júnior falou com muita particularidade, Deus sonha os corações. O tempo se aproxima. Estamos vivendo momentos de conflitos, de um falso evangelho, de um evangelho anátema. E o apóstolo Paulo chega para a igreja de Filipe, o que é que vocês esperam? Eu nesses anos todos pregando o evangelho, eu dizia assim, meu Deus, me dá uma palavra que eu preciso chegar lá e entregar uma palavra e ninguém mais precisa ouvir a palavra. É como se eu chegasse lá e comesse um alimento e não precisasse comer mais. Mas não existe essa possibilidade. Muitas pessoas se transformaram em viciados em pregação.
Elas estão aí pelas redes dos YouTubes, pelas redes dos aplicativos de comunicação, da tecnologia, e todo dia ouve uma palavra, e todo dia exige que o pastor traga uma palavra efervescente, algo que mexa com você. E o pastor se desdobra e luta e chora e traz uma palavra, mas essa palavra ela não lhe muda. Não é porque o pastor não trouxe uma palavra do céu, é porque você está viciado em pregação. A nossa vida se tornou uma vida de uma dinâmica de teledramaturgia. Tudo fica na mente, mas nós não conseguimos trazer uma força motriz das atitudes. Evangelho é um lugar de morte. Quando o apóstolo Paulo ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não conseguimos nos aprofundar na profundidade da palavra de Deus, porque nós achamos que os textos do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra é mais um refrão, é mais uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade, ou de Castro Alves, ou de Michel Foucault, ou de Sócrates, Platão, Marco Aurélio, Sêneca, Piaget, ou qualquer outro filósofo, estadista ou sociólogo deste mundo. E vamos nos acostumando com a palavra de Deus, mas não quebramos o báculo da semente para entender o que significa as palavras necessárias nascer de novo. Porque todos nós aqui fomos formatados e criados através de um espermatozoide que fecundou a sua mãe no período fecundo de sua mãe. E lá eles copularam. E lá sua mãe estava no período fértil 8 dias antes da menstruação ou 8 dias depois. E lá nós conhecemos toda essa questão genética. E lá o espermatozoide foi lá e conseguiu. E você nasceu. Esse é o primeiro nascimento. Glória a Deus por isso, que você não é fruto do acaso. Você não foi um erro de cálculo, como alguém quer dizer para você. Você está aqui, Deus tem um plano na sua vida, tem um projeto de vida. Nós pregamos um Deus que tem todo o poder e toda a glória na sua mão. Nada foge do raio de sua ação. A minha palavra não voltará vazia. Eu quero dizer para você que os homens têm as suas agendas globais e os seus projetos até 2030, é verdade. Ele tem seus planos, ele tem a inteligência artificial, ele tem aí o Tratado de Kyoto, ele tem aí todos os projetos para trazer a tecnologia da inteligência artificial. Mas também eu quero dizer que existe também os planos de Deus, que são as profecias do Apocalipse. Deus vai interromper a atitude do homem, e aquela mão cortada da profecia de Daniel vai despedaçar a estátua de Nabucodonosor. É esse Deus que nós esperamos. É esse Deus que viaja contra a esperança e contra a erva daninha da amargura e do ressentimento brota no coração do homem. Nós não trazemos as palavras do sábio deste mundo. Nenhum Aristóteles, nenhum Pitágoras, nenhum Platão, nenhum dos panteões da filosofia desse mundo pôde falar de si mesmo. Todos apontaram um caminho. Siddhartha Gautama apontou um caminho, Krishnamurti apontou um caminho, as religiões apontam um caminho, mas Jesus Cristo não aponta para a esquerda, para a direita. Ele fala-se de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não traz um tratado de química, ele não traz um tratado de teologia, que não traz um tratado para ser falado em uma conferência da ONU. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo que se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e cheio de verdade. E ele olha para o doutor da lei, formatado pelas realidades deste mundo, pelas tradições deste mundo. E ele diz: tudo bem, amigo, mas você precisa nascer de novo. De Gênesis até aquele exato momento, ninguém nunca ouviu uma conversa como essa. Como é nascer de novo? Em pleno 12 mil anos atrás, não estamos nem no transhumanismo, nem na robótica, nem na tecnologia do mapeamento do DNA. E esse camarada, há 12 mil anos atrás, está me dizendo que eu tenho que nascer de novo. Como? Voltar para o útero da minha mãe. E Jesus, ele dá um tapa sem mão, mostrando que os ensinamentos dos homens, as doutrinas dos homens, os conhecimentos dos homens não pode trazer para nós
a profundidade da revelação da palavra de Deus. Paulo escreve a 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, que a palavra de Deus não é uma matéria a ser aplicada numa escola. A palavra de Deus, ela não é uma matéria, porque o homem entende das coisas dos homens. Nós poderíamos falar de muitas coisas dos homens. O vidro, que é o aquecimento no quarto, se está aqui fazendo parte dessa tribuna. O código aqui dentro desse microfone, ou a lâmpada, e poderíamos falar aqui da evolução, desde a lâmpada de tungstênio, da de sódio, a lâmpada com filamento, de toda aquela construção lá de Thomas Alva Edison, até chegar a essas lâmpadas de LED, de mercúrio, de sódio, de toda a tecnologia de lâmpada de flúor. Por que falamos? Porque entendemos das coisas dos homens, mas ninguém jamais habitou com Deus, senão o Espírito Santo, que esteve com Deus e conhece a Deus e a mente de Deus, e foi nos dado gratuitamente para trazer a interpretação da palavra de Deus. Que o Espírito Santo foi nos dado para entender as coisas que Deus nos trouxe espiritual. E quando eu subo aqui nessa tribuna, eu não posso chegar aqui e falar de mim mesmo, senão você vai sair vazio. Eu não sei qual é a necessidade de João, nem de Maria, nem de Pedro, nem de José. O Senhor Jesus não trouxe aqui um pacote fechado, porque nós temos necessidades e estamos em realidades diferentes na ascensão espiritual. Se você come vegetal, suporta o que come carne. E aí nós temos a tolerância, porque todos estamos em uma evolução. O sábio Salomão lhe disse que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Que nós vamos de glória em glória pelo Espírito do Senhor, disse o apóstolo Paulo. Estamos num processo evolutivo e cada um aqui tem uma idade de 40, 50, 30, 20, assim também no mundo espiritual. Então o Espírito Santo, ele traz uma palavra para cada um de nós conforme as nossas necessidades individuais. E muitas vezes nós chegamos e queremos falar de si mesmo. E as pessoas entram vazias e saem vazias, com problemas, com dificuldades, porque muitas vezes estamos sustentando um sistema de subserviência. Nós mantemos aquela aparência, mantemos aquela estrutura, alimentamos, e hoje Jesus veio aqui dizer que você precisa quebrar esse rastilho de pólvora, de sofrimento que você sofreu com seu pai, e você consegue passar esse sofrimento para o seu filho. Você não rompe. Você não quebra esse sentimento. E quando o apóstolo Paulo ele traz essas revelações, ele disse: eu não trago coisas novas, eu vim dizer as mesmas coisas. A Igreja Batista de Castro Alves fala as mesmas coisas há 119 anos, mas as pessoas não querem mais as mesmas coisas, elas querem coisas novas. Eles querem uma Bíblia nova. Eles querem uma teologia nova. Eles querem um Cristo inclusivo. E aí outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. De que lado você vai ficar? Será que nós vamos mudar? Será que nós vamos mudar a mensagem? Só existe uma mensagem que salva. Então Jesus olha para Nicodemos e diz: você é doutor? E não sabe dessas coisas? Claro, Nicodemos não pode saber dessas coisas, porque não ensina nas escolas do mundo. Uma religião vai passar apenas uma visão de sua própria religião, de sua linha de pensamento, de sua linha teológica, mas você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O pecado que é aqui em Castro Alves, é no Japão, é em qualquer outro lugar, nós não podemos traduzir a palavra de Deus conforme a cultura de um determinado lugar. O que é mandamento é mandamento, o que é promessa universal é promessa universal, o que é promessa diretiva é promessa diretiva. E aí vem as interpretações que criam heresias. E Jesus olha para mim e diz: você precisa nascer de novo. Como? Como é isso? Voltar para a barriga de minha mãe? Você é doutor em Israel, não sabe disso? 40 anos para ser um doutor. 40 anos para ser um doutor. E aí agora vai uma revelação do Evangelho para você. Na minha vida ministerial, eu encontrei pessoas que chegou para mim e disse: pastor Flávio, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente, mas não consegui perdoar meu pai, não consegui perdoar minha mãe, eu não consegui perdoar que eu fui abusado sexualmente na minha juventude.
Eu não consegui liberar perdão. Eu não consigo amar fulano. Eu tenho um sentimento de ódio contra alguém. O que significa nascer de novo? Nenhum de nós vamos conseguir seguir a vida de Cristo com o espírito de João, com o espírito de Maria, com o meu próprio espírito, com a minha própria vida da alma, psique. Nicodemos e todas as religiões tentavam seguir a Deus, e nenhum homem, mesmo na antiga aliança, teve o Espírito Santo. Abraão não tinha o Espírito Santo, Moisés não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. Era preciso que Deus não pode habitar com o mal. Deus não habita com o homem pecador. O Espírito de Deus vinha sobre os profetas. Em um determinado momento, algumas ilustrações, a mão do Senhor veio sobre as minhas tranças, me levantou até a beira do rio Quebar. Eu estava no rio Quebar. Nós temos a visão, ali vinha o Espírito sobre o profeta, fazia a obra e o Espírito saía dele. Vinha o Espírito sobre Moisés, seu rosto se iluminava da glória do Senhor, mas ia embora. Mas em Cristo Jesus, quando ele diz agora, eu estou pagando o pecado, eu estou cravando na cruz a nota de promissória do débito. As Escrituras Sagradas diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho, que temos ousadia em entrar no Santo dos Santos, no santuário, que sem derramamento de sangue não podia haver remissão de pecados. Ali se cumpre a profecia de Isaías, é Emanuel, porque nenhum teve esse privilégio. O apóstolo Paulo disse que nós temos um ministério superior ao de Moisés, porque hoje você se torna morada de Deus em espírito, templo do Espírito Santo. E esse pecado bloqueava isso. E Jesus disse, está consumado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado que fazia divisão, era um muro de separação entre Deus e os homens. E Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e os homens. A nova e eterna aliança é chegado a vós, o reino de Deus, o Evangelho, para trazer o arrependimento. Você precisa se arrepender primeiro, Nicodemos. Através do arrependimento e da conversão, você nasce de novo. Pastor, eu não consigo perdoar, porque você está tentando servir a Deus como um velho homem. O nascimento biológico do espermatozoide que gerou você no útero de sua mãe. Jesus nos convida e passa a dizer para nós. Estava pregando uma grande multidão e alguém veio no meio do salão e chegou perto do Senhor Jesus Cristo e disse, olha, tua mãe está aí na porta, teus irmãos estão aí na porta, eles querem entrar, eles querem sentar. Na visão dos discípulos, a visão humana, tinha que tirar alguém ali, colocar a mamãe dele e os irmãos dele, e ali, tipo aquela coisa humana, natural, uma tradição natural, é meu pai, minha mãe. Aí Jesus olha para aqueles discípulos e diz, minha mãe, meus irmãos, quem é? Em outras palavras, esse é o primeiro nascimento biológico de esperma, um nascimento humano, uma vida humana. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha palavra e pratica. Você foi chamado para viver uma nova vida em Cristo. Você não está aqui para abastecer o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É a palavra eclésia tirada de lá para cá. Mas muitas vezes somos apenas um evangélico gospel, um religioso, seguindo alguma doutrina teológica. E essa é a luta da Igreja Batista nesses 119 anos, e agora na gestão do pastor Cícero Júnior, com a sua digníssima esposa, e toda essa equipe de obreiros que lutam para trazer essa revelação viva. O apóstolo Paulo disse, olha, para mim não me é cansativo falar as mesmas coisas, mas nós queremos coisas novas. Uma geração Benorex, parece, mas não é. Queremos um paralelismo, nós queremos que a religião continue se mantendo com o mundo. Então eu vou fazendo acordo, o crislamismo, a união do catolicismo, do cristianismo com o islamismo. Nós vamos fazendo um ecumênico, nós vamos mudando textos da palavra para nos manter um evangelho capitalista, um evangelho de consumismo,
mas esse verdadeiramente não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para mim não me é cansativo falar as mesmas coisas. O que é que eu vou falar? Trazer coisas novas? Que coisas novas? As boas novas do Evangelho é eterna. A palavra de Deus não muda. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela não é um escrito de uma literatura de Khalil Gibran. Ela não é uma literatura de Machado de Assis, que você vai ler no máximo 4 ou 5 vezes. Ela se renova a cada dia. Todo dia você vai ler a palavra e todo dia ela é nova, ela é viva, ela alimenta. E nós vamos vivendo esse evangelho de aparências que não move a gente por dentro. Eu conversava com Deus e dizia: Senhor, fala nosso coração. Aconteceu na cidade de Castro Alves, naquele horário de 3 horas da manhã, 2 homens invadiram e arrombaram a casa daquele homem. Arrombaram a casa dele, ele estava dormindo, e tentaram arrancar a aliança da esposa, que ele era viúvo, e a aliança dele. Não conseguiram, ele dormindo porque estava um pouco gordo, inchado, e pegaram uma turquesa e pararam o dedo dele e arrancaram as 2 alianças de ouro, 24. Notaram que ele tinha também 2 dentes de ouro na boca, e escancarou a boca dele e arrancou 2 dentes de ouro e foram embora. Aquele senhor de idade, quando acordou, mais ou menos 7 horas da manhã, sentindo dor no dedo, que procurou o dedo, estava sem o dedo. Procurou, abriu a boca na hora de escovar os dentes, viu que faltava 2 dentes. Então ele se arrumou e foi para a delegacia de Castro Alves. Ao chegar na delegacia de Castro Alves, ele esperou abrir, porque foi cedo. O escrivão chegou e perguntou o que aconteceu. Ele contou a versão que eu contei para vocês aqui. O escrivão viu que ele estava um pouco sujo, amassado, e exalava um cheiro podre. Como é o nome da rua aqui do cemitério de Castro Alves? Rua das Pedrinhas, número 40, um exemplo. E quando o escrivão perguntou: onde é que você mora? Ele disse: eu moro na Carneira 10, Rua das Pedrinhas, número 40. O escrivão deu um pulo e disse: é um defunto. Isso é uma parábola. Um defunto vai fazer queixa de alguém que roubou ele? Por quê? Porque morreu. Por que reclamamos tanto? Por que murmuramos tanto? Porque estamos sendo conservados no formol. Não entendemos o significado do batismo, que aqueles que se batizaram em Cristo morreram em Cristo. Reclamamos do som alto do vizinho, que com certeza está menos endemoniado do que você foi. Não temos tolerância. Parece que a palavra de Deus não tem efeito na nossa vida. Ouvimos palavras maravilhosas de domingo a domingo do pastor Cícero aqui e de outros pregadores, mas não nos muda. Parece que nós estamos siliconizados. Passou silicone no pneu do carro, joga lama e não adere, não agrega. Parece que estamos incircuncisos de coração e de ouvido. Aquele homem jamais iria se queixar do ladrão, porque defunto e morto não se queixa. Você lê as palavras do apóstolo Paulo, vinda pelo Espírito Santo, como se fosse um gibi de tio Patinhas, muitas vezes. Não tem nenhum efeito real as palavras de Deus, porque estamos muitas vezes focados em uma falsa religiosidade. Quando o apóstolo Paulo disse: não vivo eu, você ainda vive? Qual foi a última vez que você murmurou? Talvez há meia hora, o culto está demorando. Talvez há 10 minutos, esse irmão não canta bem. O ambiente está um pouco calorento. Talvez você reclamou
hoje pela manhã vamos comer ovo frito. Talvez nós estamos sendo evangélicos apenas de instituição. Não podemos mudar nenhuma realidade no bairro que nós moramos. Estamos pensando que uma boa ornamentação, uma boa fachada, um bom carro, uma boa casa é fruto dos céus. Quando Jesus Cristo está dizendo hoje para você, não espere chegar no céu para ser alguém melhor, porque tem pessoas que vão chegar lá e vai dizer: poxa, pastor Cícero Júnior, eu gostei, é legal, mas bem que as ruas poderiam ser de diamante e apenas as ruas de ouro. Existem pessoas, pastor Cícero Júnior, que quando chegar e olhar Jesus vindo nas nuvens de glória, vão pegar seus celulares e vão dizer: pelo amor de Deus, em nome de Deus, Jesus Cristo, deixe para vir para a semana. Acabei de comprar minha banheira de hidromassagem, o meu carro saiu do consórcio, porque esse evangelho aí fora está ensinando você a amar o mundo nos cultos de prosperidade, em suas campanhas heréticas, atraindo multidão. Mas o evangelho da cruz é escândalo e loucura para os que perecem. Mas para vós que sois salvos, é poder de Deus. Senhor Jesus, deixa para botar para a semana. Atende o celular, atende o zap, você está voltando. Lembrai-vos da mulher de Ló. Uma mulher serva de Deus, santa, justa. Deus não é hipócrita, Deus não trabalha com filhos prediletos. Eu tiro de lá os justos. Se tivesse 50, não destruiria Sodoma e Gomorra. E o anjo viu que aquele povo estava lento no que diz respeito para a salvação. E os anjos dizendo: acorda, corre depressa. E eles lentos, a ponto que os anjos tiveram que pegar nas mãos dele e arrastar. E dizer para ele: escapa-te por tua vida. E eles iam correndo. Ele olhava para o lado. Pode olhar para o lado, pastor Fábio? Pode olhar para o outro lado? Pode olhar para cima? Pode olhar para frente? Pode, mas não pode olhar para trás. Ele olhou para o lado, viu as filhas, olhava para o lado, via a mulher. Estamos salvos, mas de repente olhou para o lado, viu as filhas, olhou para o outro lado, não viu a mulher. Foi fácil. Fulana, cadê tua mãe, fulana? A mulher da minha vida, minha esposa, cadê? Pai, não sei, nós não podemos olhar para trás, pai. Olha para frente, olha para cima, meu Deus, ela ficou. Lembrados da mulher de Ló. Criou 2 filhas virgens naquela cidade, conduta moral, ética. Criou 2 filhas santas dentro daquele lugar. Mas no último momento olhou para trás. O que é que prende teu coração ao mundo? As vaidades e o orgulho. Vai ficar tudo ali. Valorize os bons momentos. Olha, diz: eu te amo, meu filho. Não espera só Natal, nem dia de aniversário de ninguém. Eu cansei desse evangelho ritualístico podre que mata o Espírito de Cristo nas entranhas. As Escrituras Sagradas, amados, ela vem para fazer dessa comunidade uma comunidade forte. Deus, Ele quer usar a sua vida num evangelho que derrama água sobre as pessoas. Aprenda a vencer em Cristo as mazelas e os traumas de sua vida. Ele está aqui para quebrar grilhões e dizer: olha, eu quero lhe dar, vira a página, esquece, para de viver esse lema, para de autopiedade, para de medinho. Aqui ninguém foi queimado na fogueira, aqui ninguém foi jogado aos leões. Eu quero aceitar Jesus, assim no decreto. Amanhã tu vai ser jogado aos leões. Chegava em casa e dizia: mãe, eu agora sou cristão, eu sou um seguidor. Meu filho, o que você fez? Era assinar a própria morte. Se as redes sociais de comunicação no país começassem a dizer: tem um homem aí que expulsa demônio em nome de Beelzebul, é um estuprador, é um pedófilo, é um ladrão, é um homossexual, qualquer coisa desse tipo, é um ladrão, é um bandido, é de tal religião, você ia querer andar com ele aqui no centro de Castro Alves? Hoje todo mundo quer Jesus porque sabe que ele é glorificado, está sentado à destra do Pai. Mas Jesus não foi um homem comissionado para ser aceito pela sociedade. E muitas vezes nós temos vergonha do Senhor Jesus glorificado. Será que você ia querer servir a Ele?
naquele tempo, se ele deixasse de vir, não naquele tempo, mas vir nos dias de hoje? Qual é a leitura que nós temos feito do Evangelho, irmãos? Qual é a vida que nós temos vivido do Evangelho? Que novo nascimento é esse que eu reclamo? O teu problema não é a tua esposa, o teu problema não é teu marido, o teu problema não é o bairro que você nasceu, o teu problema não é a cidade que você nasceu, você não é um fruto do acaso, naquela festa de vaquejada que seu pai levou sua mãe para um beco e naquele dia ela foi fecundada, você não é obra do acaso, você não foi um erro de cálculo. Eu quero perguntar a você que reclama da vida, você nasceu na Segunda Guerra Mundial? Você estava aqui na Revolução Industrial? Você nasceu na Primeira Guerra Mundial? Nasceu na Guerra Fria? Deus preparou você para essa fase final. Você é protagonista das profecias do Apocalipse. Estamos na reta final. Deus preparou você para estar aqui. Não foi no dia que cavou as sapatas dessa congregação, no ano de 1903 ou 1906, há 119 anos atrás, 1903. Você não foi preparado para estar ali, mas foi preparado para estar aqui agora, nesse momento, porque o Deus não é o Deus Cronos do nosso tempo, é o Deus Kairos, o tempo dele para a sua vida, que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Aí entramos pela porta e ficamos empenhados, quando ele está dizendo, olha, para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. E não há um novo nascimento, não há uma vida verdadeira. Quando o Senhor Jesus Cristo, para encerrar essa palavra, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali sentado entre os religiosos evangélicos daquela época, ali havia uma mulher, tenha só um pouquinho de paciência, 5 minutos. Hoje eu não estou pregando, estou apenas dando uma introdução aqui. Jesus estava ali naquela reunião, cheio de religiosos. Acompanhe a narrativa comigo, entenda o valor espiritual desse trigo que vou moer para fazer farinha, para fazer um pão. E ali de repente, no ambiente de fariseu, de filactérios, de ritualismo, de uma falsa santidade, de um evangelho fácil do Talibã, colocar bombas aqui e chegar no shopping center e explodir, pum, é fácil. Usar 3 calças, 5 camisas, 4 meia, deixar o cabelo arriado no chão, é fácil. É fácil. É fácil pagar a quem arranca um olho, outro olho, dente por dente, olho por olho, é fácil. Jesus Cristo foi o único na face da terra que olhou para você e disse para você amar o seu inimigo. Você nunca viu Napoleão Bonaparte dizer ame o inimigo? Você nunca viu na Segunda Guerra Mundial Nikita Khrushchev dizer ame o inimigo? Joseph Stalin dizer ame o inimigo? Engels dizer ame o inimigo? O Talibã, o xiita dizer ame o inimigo? O iraniano dizer ame o judeu? Mas em Cristo Jesus não há bárbaro, não há cita, não há grego, não há romano, não há americano, não há russo. Todos nós somos um em Cristo. E aí entra aquela mulher, que se você não conhece, vai conhecer agora. Aquela mulher entra, quem era? Uma prostituta. Não vou dizer aqui dos meios contraceptivos anticoncepcionais daquela época. Aquela mulher se deitava na cama e esperava homens vindo do deserto. Vinha aqueles homens beduínos do deserto que olhavam para aquela mulher, e aquela mulher a troco de dinheiro deitava e esperava eles fazerem tudo o que quisessem com ela. E aqui vou poupar os pormenores, mas como adultos vocês já sabem como é essas práticas. E aquela mulher sem nenhum sentimento ficava ali, porque não havia SUS, não havia INSS, não havia pensão alimentícia, não havia aposentadoria. E aquela mulher, talvez num pedaço de bloco, debaixo de um buraco na cama, guardava dinheiro há anos para sair daquela vida. Era tudo que ela tinha.
E ela juntou salários e salários e salários e salários a cada um ano. Você que trabalha para tirar R$100 para chegar no final do ano, em 12 meses, tem um salário mínimo. Aquela mulher ajuntou por 10, 20 anos. E comprou um Corolla da época, comprou uma casa lá no condomínio de Feira de Santana, Bangalá, de R$3 milhões. Ela juntava dinheiro. Um dia eu saio dessa vida e um dia eu não vou mais precisar receber esses homens mal cheirosos, sem nenhum sentimento, enfim. E ela ouviu falar, não sei quando, e nem em que parte da pregação, daquele homem chamado Jesus Cristo. Ela olhou e disse: talvez eu tenha dinheiro, mas não tenho alguém que possa fazer eu me sentir uma nova criatura, porque sou acusada, condenada, discriminada pela sociedade como uma mulher de vida. Eles não sabem por que eu estou aqui, eles não sabem por que me levaram para a casa de rendezvous. Você não conhece a história de ninguém, pare de julgar as pessoas. Você não sabe quem foi abusado sexualmente, você não sabe onde é que o galo canta dentro de casa de ninguém. Muitas pessoas estão vivendo de máscara, de aparência, sorrindo, mas os travesseiros recebem as lágrimas às madrugadas. Você não conhece, calça o sapato dela para entender onde foi que o sapateiro deixou um prego exposto. E aquela mulher então entende que aquele homem é muito mais do que a fortuna do dinheiro. Ela vai e pega aquele dinheiro e compra um frasco de nardo puro. É sobre isso que o Evangelho quer dizer. Quando Jesus disse: onde vocês forem, deve falar da atitude dessa mulher. Mas é muito mais do que a atitude, é de um valor espiritual de alguém que encontrou um campo com uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha e foi e comprou aquele campo, porque a lei dizia que a pérola era do dono do campo. E que para ser dono da pérola tem que comprar o campo, o terreno. Vai, vende tudo o que tendes e abraça o melhor, não olha para trás. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Quem é você? Eu não quero saber aqui dentro que ninguém diz um pô, nem um né. Eu não quero falar sobre o coletivo do Panóptico, de Michel Foucault, de uma sociedade do Big Brother, onde um fica olhando o outro para dizer é o ladrão. Onde as câmaras e os semáforos estão tudo monitorados no grande Big Brother da vida. E que quando você entra no supermercado, talvez alguém entra e de repente foi com o intuito de roubar alguma coisa, e aí ele fica olhando no ponto cego, ele vê uma câmera que inibe a atitude de ladrão. E aí ele vai para o fundo do frigorífico tentar ver um lugar que não dê uma câmera para filmar. Às vezes está lá sorrindo, você está sendo filmado e a câmera muitas vezes não está mais nem funcionando. Aí ele pega aquele negócio aqui, sai andando para botar no bolso, quando vê a câmera, ele vai, passa, depois volta e bota lá. Ele não roubou, não é porque ele não é ladrão, é porque os olhos de todos estão sobre vocês aqui dentro. Para quem é você em casa? O evangelho que nós pregamos é o evangelho do cotidiano. Não é todo dia estar no ajuntamento. O culto começa quando você acorda de manhã cedo e louva a Deus pelo dom da vida. O cotidiano de você com seu filho, com sua esposa, no seu trabalho, os valores do reino trazidos da mente do aprendizado para a prática. Se salda só os que te amam, que venha nisso. Se trata bem só os que te tratam bem, que venha nisso. O evangelho que esta igreja tem pregado é aquele evangelho que sai da zona de conforto, que sai da cavalgadura do cavalo e diz: vou te levar para o hospital, e depois vai dizer: eu pago. O que significa isso, pastor Flávio? Que no evangelho não tem nada confortável. Que o evangelho você pode dar tudo que você tem e pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor não é nada. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é que está dizendo que tudo suporta, tudo crê. A você que abandonou seu filho, quer ganhar uma alma amanhã no presídio, quer ganhar uma alma no hospital, mas não tem misericórdia de um parente que já errou 1000 vezes com você. O que me importa isso? Perdoe 77 vezes 7, é o triplo número da perfeição que não tem limite, porque você é uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou lá na delegacia da queixa de ninguém, porque eu estou morto.
Porque agora a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual morreu e se entregou por mim. Então está tudo errado? Que tipo de evangelho vivemos? Que tipo de vida queremos? Aquela mulher entrou, pegou, foi por trás. E os crentes evangélicos da época começou a dizer, os crentes evangélicos começou a olhar e dizer, se esse homem fosse um santo homem de Deus, saberia que essa mulher botou a boca em um bocado de lugar. Ela é uma prostituta. Se esse homem soubesse que essa mulher não estava beijando a meiga face santa dele. Eu e você só pode ver o que as pessoas mostram em atitudes. O reino de Deus não vem com aparência que está dentro de nós. Limpa o interior do copo e o exterior estará limpo. As minhas atitudes manifestam quem eu sou, o que eu sou, o que há dentro de mim. Senhor, vamos matar todo mundo e fazer um churrasquinho, porque ninguém quer te ouvir. Tu é cabra retado, tu é o filho de Deus, tu é boca quente, mata todo mundo, faz como Elias, manda descer fogo do céu. Você não sabe que espírito está em minha vida? Qual é o espírito que está em sua vida? É do ódio? É do partido político? É dessa guerra aí fora? Essa é a nossa missão, essa é a nossa luta contra carne e sangue. Será que então estamos entendendo os valores reais do Evangelho do Reino Eterno? E precisamos fazer uma recapitulação. Quem sou eu, meu Deus? Será que eu não vou ouvir naquele dia, apartai-vos de mim que não te conheço? O que adiantou para o pastor Flávio Santana, do dia que ele pregava sobre a ressurreição de Lázaro, com 26 anos de idade, e uma mulher caiu para trás e morreu dentro da igreja, e eu fui lá em nome de Jesus e disse, levanta! Mudou a minha vida em quê? E 10 anos depois morreu outro infartado dentro da igreja, e da mesma forma eu fui, botei a mão e disse, em nome de Jesus, espírito de morte, saia! Mudou a minha vida em quê? Me fez mais ser santo em quê? Milagres? Curar uma dor de dente, curar uma idético, ressuscitar um defunto, expulsar um inção de baleia. Mudou em quê? Levantar um paralítico, curar um cego, um ouvido, mudou em quê? Se chega em casa, você espanca um filho, maltrata a mulher, vive de uma aparência, para que isso? Para naquele dia de olhar para você e dizer, não te conheço. Como não me conhece? Sou eu. Rituais, planos, projetos, campanhas. Quando Paulo diz, para mim não é penoso dizer as mesmas coisas, contentai-vos com o que tendes. Vivemos uma sociedade que não tem contentamento, uma doutrina básica, e a sociedade de consumo todo dia diz para você que você tem que ter um fogão de 1000 bocas. 6 bocas, você tem restaurante para cozinhar em 6 bocas. Não, aqui eu boto macarrão, aqui eu boto bife, aqui eu boto a feijoada, ali eu boto a lasanha, ali eu boto a muqueca, ali alguém cozinha 6 bocas de vez, mas é fruto da felicidade. O forno, o micro-ondas tem que ter, mas também tem que ter a torradeira de pão, e depois tem que ter o forninho elétrico, e depois tem que ter o forno a gás. E que eu tenho que trocar a frente da minha casa porque o vizinho trocou. Eu não quero ficar para trás na competitividade que você foi ensinado a um time entrar no estádio e perder para o outro ser feliz, um perder para o outro ganhar. E nessa sociedade capitalista, consumista, de pirâmide social, que tentava influenciar a igreja primitiva, e Tiago escreve dizendo, olha irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, porque quando entra o rico, você manda o pobre levantar e senta no chão. Isso sempre tentou penetrar, mas a igreja do reino de Deus é poderosa, porque ninguém sai vazio. E aqui estamos, no Evangelho do Reino. E Jesus fica de pé e diz, olha, vocês não viram a 30 minutos da vida do João, vocês viram quando eles pecaram, mas essa mulher... Não preciso dizer nada para ninguém, talvez Jesus não precisou explicar nada, porque olhou e viu que aquela mulher, ela tinha tido um novo nascimento dentro dela, ela teve um encontro com o verdadeiro Evangelho. Estive aqui, vocês não lavaram meus pés, e essa mulher não para de lavar meus pés com lágrimas, enxugar com os cabelos, e um unguento, todo o dinheiro, tudo que tinha, toda a fortuna.
quebrou, subiu. Conta uma história que pararam no navio, numa descoberta de uma nova terra, e alguém diz: olha, vamos todos aqui, deixa o navio aqui, o barco aqui, e vamos de canoa. E ele chamou 3 soldados fiéis e disse: olha, quando nós chegarmos lá na terra, mete betume e toca fogo. Quando eles viram, meu Deus, está tocando fogo, tentar voltar, não conseguiram, porque é um caminho sem volta, meu filho. Evangelho é um caminho sem volta, não fica aqui atravessado no meio, não. O filho acordou de manhã cedo dizendo: pai, pai, no meio da noite, tudo escuro, pai, eu estou atravessado no meio, eu cresci, eu estou gigante, pai. Corre, maninha, eu cresci do dia para a noite, eu estou gigante, socorro. E o pai acordou de madrugada com a mãe, quem é pai sabe como é esse susto, e quando acendeu a luz, ele estava atravessado no meio da cama, pastor Cícero. Talvez você não está crescendo, irmão, você está atravessado no meio da igreja, em competitividades, em coisas que não é do reino de Deus. O que é que o Senhor tem para nós nessa noite? Não são coisas novas. Senhor, eu quero te seguir. Volte para casa, faz a lição de casa, fica no lugar onde Deus te colocou, sei lá na prefeitura, sei no seu trabalho, dá um fruto do reino, meu filho. Seja feliz consigo mesmo. Não entre nessa sociedade competitiva. Contentados com o que temos, temos que comer, o que vestir, estamos com isso contentes. A doutrina do contentamento, a alegria é o Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar aqui dormindo numa padiola e amanhã eu posso estar num green house, no melhor hotel. Eu já tive dormindo em uma cama, no chão de papelão, ou um ano comendo farinha com cominho, ou podia estar nos melhores restaurantes do Brasil e em outros lugares do mundo. É a mesma coisa, porque se Deus está, não há diferença de um ovo frito aqui no Brasil ou de um ovo frito lá na França, cheio de tempero. A diferença é ter Jesus no seu barco. Esse evangelho é o da transformação, que quer botar um ponto final e começar uma nova história. Onde for, tem que falar o que essa mulher fez. É o encontro real. É a mudança de que toda a minha vida foi inútil fora de Deus. O vazio de uma sociedade de crise existencialista. Para terminar, eu quero te dizer que 100 gramas de paz não vende na farmácia das drogarias, da Vazio ou qualquer outro. Eu quero dizer para você que 100 gramas de paciência, de amor e de perdão não vende no supermercado Cardoso ali da esquina. Talvez você esqueceu do que Cristo fez com você, mas com a permissão do pastor Cícero Júnior, eu peço que você se coloque em pé nessa noite. E eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar juntos, irmãos. O tempo se aproxima, o tempo se abrevia. Não tem mais tempo de brincar de bliblinha e brincar de crentinho. É tempo de um compromisso sério e profundo com Deus. E Deus se apresenta aqui em todas as reuniões. Eu digo lá na congregação, eu disse: não, nós não temos uma visão expansionista ou capitalista de termos reunião todo dia para tirar ofertas para manter. Não. Nós deveríamos ir para casa e voltar daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 dias, ou voltar até amanhã, desde quando pôr isso em prática. Tudo que o pastor Cícero disse no último culto. Pastor Cícero pregou na quarta, na quinta, você pôs em prática? Não, então volte para casa e continue na primeira lição, porque aqui ninguém sai da primeira série para a quinta. Não existe pular degraus, não existe elevador, é uma escada e anjo sobe e desce, porque é Betel, casa de Deus. Aqui não tem negócio de pistolão, sair da primeira e ir para a quinta. São degraus. Aqui é o lugar onde nós vamos morrer. Tínhamos muitas coisas a falar, mas basta aqui. O Espírito de Deus está aqui. Jesus Cristo está aqui. Eu quero passar a palavra para o pastor Cícero Júnior, dizendo uma coisa para vocês. Quando eu subo aqui, eu pergunto para Deus se o que eu vou falar, quando você virar as costas e morrer, tem capacidade de te salvar.
Eu não posso chegar aqui e contar uma historinha, uma piada ou qualquer outra coisa de um evangelho mesclado, ou anátema, e você virar as costas e dar uma parada cardíaca na madrugada, e no dia do juízo final Deus disse: você teve uma oportunidade de falar o evangelho do reino, mas você fez uma animação de plateia, um animador de plateia para ser chamado mais 10, 20 vezes, como acontece em muitos lugares, mas não é o caso daqui, eu sei disso. Temos um compromisso. Você é importante, irmão. Maria, João, Pedro, o descendente do índio canibal, seja o que for, catingueiro, sertanejo. Você é especial para Deus. Não busque grandezas. A grandeza é amar, é servir. E nós precisamos desse novo nascimento, dessa nova vida em Cristo. Porque na sua cabeça eu passo a palavra com muito amor, muita alegria do coração para o nosso pastor Cícero Júnior. Seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Cristo, aqui diante de Ti, na Tua presença,